Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Juliano e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. Bom, hoje esse vídeo é a inauguração do meu canal aqui no YouTube. Faz tempo que eu queria dar seguimento a esse projeto que eu tinha. Eu comecei escrevendo sobre temas relacionados ao xadrez há muito tempo atrás, quando eu tinha 16 anos, há 20 anos atrás. E eu tinha muita vontade de criar, assim como eu criei, né, o blog do Xadrez de Quinta, né, que era um blog autoral e tal. Eu queria muito criar um canal no YouTube também com essa pegada mais autoral. Eu comecei a fazer um pouco esses textos, né, esses trabalhos sobre xadrez, né, sobre conteúdos relacionados ao xadrez, principalmente social e cultural, histórico, né, no Instagram, que é o Instagram do Xadrez de Quinta, mas eu resolvi migrar também aqui para essa plataforma que é o YouTube, que é uma maneira diferente também de poder comunicar esses assuntos e falar sobre xadrez, né? Que é basicamente o objetivo do xadrez de quinta desde sempre. Bom, hoje nesse vídeo de apresentação eu também queria falar sobre a série que vai inaugurar o meu canal aqui. Eu fiquei também pensando bastante tempo sobre qual assunto, né? Considerando a variedade de assuntos que eu já tratei, né, no próprio Xadrez de Quinta, tanto no blog lá, muitos anos atrás, quanto no próprio Instagram. E fiquei pensando, né, como eu poderia tratar agora de assuntos relacionados a xadrez no YouTube e qual tema, né, seria interessante trazer para vocês nesse formato. E eu pesquisei bastante, pensei bastante sobre isso e resolvi inaugurar o canal com essa série que eu estou hoje apresentando para vocês, que é a série que eu chamei de GM, Grandes Mestres, Grandes Mulheres. Qual que é a ideia? A ideia é basicamente apresentar a biografia das 37 mulheres que são grandes mestres, segundo as informações que a gente tem da FIDE, da Federação Internacional de Xadrez, certo? Em outubro de 2020, a FIDE divulgou uma lista, inclusive divulgando nas suas redes sociais algumas estatísticas, né, relacionadas a esses dados, sobre o número de grandes mestres no mundo e a porcentagem que são homens e são mulheres, certo? E aí a gente chega numa situação em que apenas 2%, né, dos grandes mestres do mundo, dos enxadristas profissionais de alto rendimento, da elite, né, são mulheres, apenas 2%. Então, eu achei esse dado bastante chocante, porque eu sabia que eram poucas mulheres, mas eu não sabia que eram tão poucas mulheres. Para ser bem honesta, eu fiquei bastante chocada com esse número. Eu tinha a ilusão de que esse número era um pouco maior, assim, mas na verdade, infelizmente, ele não é. Então, eu fiquei pensando, né, que depois do impacto, né, da série do Gambito da Rainha, acabou o tema, né, do xadrez feminino, assim, ressurgindo, na verdade surgindo, né, porque ele nunca surgiu efetivamente, sempre foi um pouco, assim, marginal, mas ele apareceu, assim, com mais evidência, né, sobre essa questão das mulheres que jogam xadrez e principalmente as mulheres que jogam nesse nível, né, de xadrez, que é esse nível de xadrez profissional, o xadrez de elite. Então, eu acho que isso reacendeu, né, essa discussão, lançou uma luz nova, né, sobre todas as nuances desse cenário enxadrístico no qual as mulheres são uma minoria, né, principalmente nesse nível de xadrez que a gente está falando. Então eu achei interessante trazer aqui para o canal, né, o canal do Xadrez de Quinta, essa série no qual eu vou apresentar essas mulheres e falar um pouco como foi a trajetória delas, né,
para se tornarem grandes mestres. É interessante dizer que nessa lista da FIDE, isso é um dado bem interessante, eles colocam todos os grandes mestres que estão vivos, não necessariamente os que estão em atividade. Então, pode acontecer, né, da gente falar aqui de enxadristas que não estão mais ativas, que não estão mais jogando, mas que estão lá, como estão vivas, ainda estão lá na lista da FIDE, contempladas como esse número total de mulheres que obtiveram essa titulação máxima do xadrez, que é a titulação de grande mestre, né? Acho também interessante pontuar muito rapidamente o que significa ser grande mestre de xadrez, né? Para algumas pessoas que ainda não conhecem esse universo, que não conhecem essas denominações, né? Dessas siglas. Enfim, basicamente, o grande mestre, ele é o máximo que um enxadrista profissional pode alcançar na carreira dele, né? O máximo de título e de reconhecimento que ele pode alcançar na carreira dele como jogador ou jogadora, né? Porque é interessante dizer que esse título ele não é determinado pelo gênero da pessoa, ele não é determinado se é homem ou se é mulher, ele é um título que está acessível a ser obtido a qualquer pessoa que cumpra os requisitos da Federação Internacional de Xadrez, da FIDE. Mas como são requisitos muito difíceis de serem cumpridos, muito desafiadores, né, de serem cumpridos, acaba que as mulheres têm mais dificuldade de chegarem a acessar, né, essas qualificações, esses requisitos necessários, né? Quais seriam esses requisitos? Basicamente, são dois. Um primeiro deles é conseguir as 3 normas de grande mestre, né? No caso, o que é a norma? A norma nada mais é do que o resultado que um jogador de xadrez obtém num torneio específico, um torneio que se qualifica como um torneio de norma, que ele tem que cumprir uma série de regras, ele tem que ter jogadores de vários países, tem que ter uma arbitragem de um árbitro internacional, enfim, tem uma série de requisitos para um torneio ser válido como um torneio de norma. E aí, neste torneio, valendo norma, no qual o jogador ou jogadora participa, ele tem que obter um resultado que o qualifica, né, como a norma, como obtenção da norma, né? Também é interessante dizer que, além da norma, que como parte, né, desse processo de obtenção da norma, neste torneio específico, ele tem que ter um desempenho, né, que a gente chama de performance, né, de rating performance, equivalente a 2.600 pontos da FIDE, né? O que significa isso, assim, traduzindo também de maneira bastante simplificada? Embora o jogador ou a jogadora não tenham esse rating, não tenham essa força enxadrística, porque o rating ele é uma medida de força enxadrística, né? Ele não tem esses 2.600 pontos, ele teve um resultado, né, nesse torneio específico, como se ele tivesse 2.600 de rating. Isso é uma equação super complexa que é feita para chegar nesse número, mas é também um requisito importante para qualificar o jogador ou jogadora para a sua norma de grande mestre, né? Então ele precisa ter um rating performance, jogar como se tivesse 2.600 pontos de rating. Além disso, quando o jogador ou jogadora alcança as 3 normas, conquista as 3 normas, ele precisa que no total de partidas jogadas, nesse final das 3 normas, tenham-se no mínimo 27 partidas, isso dá uma média mais ou menos de 9 partidas por torneio de norma, né, o que é bastante, considerando que os torneios, só torneios assim realmente muito especiais, tem 9 rodadas, né, se a gente for parar para pensar. Então é importante chegar nesse número total de partidas, 27 partidas jogadas em torneios que valem norma. E também o jogador, paralelamente à obtenção dessas normas, tem que alcançar efetivamente o rating de no mínimo 2.500 pontos de rating FIDE, né? Que também não é nada fácil, porque isso vai impor ao jogador a participar de muitas competições, né? Competições que valem rate FIDE. É importante dizer que qualquer competição pode valer rate FIDE, né, obedecendo lá os critérios, mas não necessariamente todos os torneios valem norma, né? Então, é como se fossem corridas paralelas, que às vezes são simultâneas, mas elas ocorrem geralmente paralelas, né?
Às vezes é mais comum o jogador obter primeiro as normas e depois ir buscar o rating, né? Acho que é muito raro acontecer de um jogador conseguir já ter 2.500 e não ter a norma de grande mestre. Enfim, a gente teria que analisar caso a caso, mas basicamente é disso que nós estamos falando, é desse universo, né, de desafio, né, para um jogador de xadrez profissional que a gente está falando, né? O título, perdão, de grande mestre, ele é realmente um título muito importante e que vai colocar definitivamente o nome desse jogador ou dessa jogadora na elite do xadrez mundial. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que essa série quer apresentar para vocês que não conhecem, que tem poucas referências de mulheres que participam da elite do xadrez mundial, né, que participam ou participaram da elite do xadrez mundial, que vocês conheçam a história dessas mulheres, como é que elas chegaram lá, como é que elas alcançaram essa titulação máxima do xadrez, e assim a gente possa cada vez mais ter referências de mulheres, né, não só para as novas gerações, né, que estão chegando para jogar xadrez, para elas terem em quem se inspirar, mas também para a gente mostrar como o xadrez é um espaço diversificado, que tem todo tipo de pessoa, de todas as nacionalidades, de todas as origens, enfim, acho que é importante também essa mensagem de mostrar como a cena do xadrez mundial é plural. Tudo bem? Bom, eu espero que seja do interesse de vocês, espero que vocês curtam o desenrolar dessa série. Se vocês curtiram esse vídeo, eu peço por favor para que deem um joinha, que compartilhem com os amigos e também curtam o canal aqui no YouTube do Xadrez de Quinta e também lá no Instagram, porque as duas coisas vão continuar acontecendo um pouco juntas, um pouco separadas, enfim, vocês vão acompanhar agora essa nova trajetória do Xadrez de Quinta nessas plataformas múltiplas. Tudo bem? Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.